primeiro, a modalidade de teleconsulta, que é a modalidade que muito interessa agora aos médicos, porque antes a telemedicina já existia no Brasil, só que estava liberada por uma resolução de 2002, mas não tinha a possibilidade da teleconsulta. Então, tinha resolução para fins de laudo em eletrocardiograma, por exemplo, laudo de exame à distância, como exames de imagem, eletroencefalograma, por exemplo, espirometria, exames que eram realizados à distância. Então, já tinha a resolução de 2002. Mas, para a teleconsulta, havia um limbo, né? Não tinha nada em resolução. E, no seu artigo 6º, né, dessa resolução do Conselho Federal de Medicina, ele diz que a teleconsulta médica não presencial, ela é mediada por tecnologias de informação e comunicação, né? Com o médico e paciente localizados em diferentes espaços. Na mesma resolução, ela coloca que a consulta presencial é o padrão ouro para ser a referência, né, das consultas médicas, sendo o teleatendimento uma ferramenta complementar. E nos atendimentos de doenças crônicas e doenças que requerem acompanhamento por longo prazo, deve ser realizada uma consulta presencial com o médico assistente do paciente em intervalos não superiores a 180 dias. Então, mais ou menos, né, 6 meses, né, 180 dias, certo? Então, por exemplo, tem um paciente que está fazendo um acompanhamento e ele tem algumas consultas, por exemplo, com um psiquiatra. Ele faz uma consulta com o psiquiatra, aí 60 dias depois faz uma nova consulta, 60 dias depois faz uma nova consulta por telemedicina. Quando completar o período de 6 meses, ele precisa fazer uma consulta presencial com o médico assistente. Aqui fica uma parte, né, que vai de interpretação também. O médico assistente pode ser esse médico especialista focal ou um médico assistente, um clínico que acompanha também esse paciente. Eu entendo que o médico assistente pode ser um médico de família, um clínico geral da cidade do paciente que também acompanha esse paciente junto com o especialista, porque senão a telemedicina também vai ser prejudicada nesse fator, porque o paciente vai precisar se deslocar geograficamente, e aí perde o sentido, né? Então, por exemplo, não tem um psiquiatra na cidade que ele reside. Imagina, daqui a 6 meses ele vai ter que ir lá na outra cidade, 200, 400 quilômetros de distância, né, para dar continuidade no tratamento. Não seria mais, né, óbvio, né, ele está sendo acompanhado também por um clínico na cidade dele, então, a cada 6 meses ele passa em consulta com o médico assistente na cidade dele, e mantém também o acompanhamento com um médico especialista focal, por exemplo, né, aqui no caso eu dei o exemplo do psiquiatra. Então, o que é importante aqui é, de tempos em tempos, o paciente tenha uma consulta presencial, tá? O paciente que faz um tratamento e usa algum medicamento de uso contínuo, enfim. Assim como na questão de renovações de receita, isso daí já era algo que tem já uma resolução, né? No dia a dia, o pessoal, o paciente toma um medicamento de uso contínuo, a cada 60 dias tem que fazer uma receita nova. O correto é fazer uma consulta desse paciente. E hoje, com a telemedicina, dá essa oportunidade, né? Porque imagina, de 60 a 60 dias o paciente ir ao consultório, né? Fazer uma consulta, às vezes não era possível. E o pessoal, às vezes, renovava a receita sem ter tido contato com o paciente. Isso não é ok. O que é certo é você, pelo menos, fazer um contato com o paciente, saber se ele está bem, para poder renovar uma receita, de uso contínuo, né? Agora, com a questão da telemedicina, isso ficou ok, porque você, a cada 60 dias, o seu paciente que usa um medicamento de uso contínuo, pode fazer uma interação contigo via videochamada, telemedicina, você faz as anotações em prontuário, vê que está tudo ok com ele e pode dar continuidade ao tratamento dele. A modalidade de teleconsulta tem outros pontos importantes aqui também que a gente tem que observar na resolução. Tá? O estabelecimento da relação médico-paciente pode ser feito pelo modo virtual. No inciso 3º, lá do artigo 6º, ele diz que a primeira consulta pode sim ser feita, desde que as condições, né, físicas e técnicas dispostas na resolução sejam atendidas, né, obedecendo as boas práticas médicas, devendo dar seguimento, acompanhamento, né, com consulta médica presencial posteriormente. Antes havia uma certa orientação, né, que se fosse liberar a telemedicina não ia poder fazer primeira consulta. Aqui já se entende que pode sim fazer uma primeira consulta. E o médico deve informar o paciente das limitações inerentes ao uso da teleconsulta, em razão da impossibilidade de realização do exame físico completo, podendo o médico solicitar a presença do paciente para poder finalizar. Então, aqui eu até vejo um espaço muito interessante
para os médicos clínicos gerais, para os médicos especialistas em medicina de família, né, os especialistas generalistas, que é de se tornar cada vez mais o médico referência do seu paciente, principalmente com essa questão da telemedicina, porque às vezes o paciente vai fazer uma consulta com um especialista focal por telemedicina, mas pode ser identificado a necessidade dele fazer um exame físico, alguma coisa, e aí esses dois médicos podem estar trocando informações, fazendo uma teleinterconsulta para acompanhar esse paciente. O paciente fica bem acompanhado, aí a questão da ausência do exame físico pode também ser suprida, né, por um médico que possa fazer esse exame no local que o paciente reside. Os médicos podem trabalhar juntos, né, em prol do paciente. Um médico clínico geral, por exemplo, junto com um especialista focal. E é muito importante essa questão de informar sobre as limitações, né, inerentes à telemedicina em relação ao exame físico para o paciente. E é direito, né, do médico optar pela interrupção do atendimento à distância, assim como optar pela consulta presencial, sempre respeitando também o que está nos termos, né, no termo de consentimento livre esclarecido, que é estabelecido previamente entre o médico e o paciente. É importante, na resolução também isso fica claro, você deve informar o paciente através de um termo de consentimento livre esclarecido, onde o paciente que vai dar anuência para ser feita a consulta, né, via telemedicina. E sempre quem escolhe o meio, né, da consulta, na verdade, é o paciente, porque o paciente ele vai escolher a telemedicina, ele vai ter que saber, né, como é feita a consulta, como é a consulta em relação às suas limitações, e uma vez ciente disso, ele que escolhe, né, fazer a consulta através dessa metodologia.